Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que tá aqui com a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando. E hoje, dia 10 de junho, quarta-feira, metade da semana, e essa semana que é a semana dos românticos, né? Sexta-feira a gente tem Dia dos Namorados e no sábado tem joguinho da Copa, então a expectativa pro final de semana tá mais alta do que nunca. Então se junte com a gente nessa conversa, e para nos apresentar tem eu, Suzana Rezende, divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um excelente final de tarde para ti que tá pela correria no meio da semana ou saindo do trabalho, em casa também, e sempre sintonizado com os principais fatos do dia. E hoje a gente inicia falando sobre a pesquisa da Quest que aponta uma reviravolta eleitoral com o presidente Lula abrindo vantagem sobre Flávio Bolsonaro. E como não para por aí, ainda vamos falar sobre a pauta bilionária que foi aprovada referente às aposentadorias da saúde. E claro que a gente também vai falar sobre Copa do Mundo, que estreia amanhã. E também tem destaque sobre a nova zaga da seleção brasileira e o escândalo de xenofobia nos Estados Unidos. Então, por aqui, tu sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa falando sobre essa pesquisa. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP. A nova pesquisa da Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, ou seja, hoje, revelou uma reviravolta importante nessa corrida presidencial. O presidente Lula abriu uma vantagem confortável sobre o senador Flávio Bolsonaro em uma simulação de segundo turno. Nesse caso, ele venceria de 44% a 38% nas intenções de votos. Já no levantamento anterior, em maio, os dois apareciam em situação de empate técnico dentro da margem de erro. E o principal fator para essa virada foi o comportamento do eleitor considerado independente, que representa 1/3 da amostra do Instituto. Nesse segmento volátil, Lula abriu uma distância impressionante de 13 pontos sobre o filho do ex-presidente. A desidratação de Flávio também ficou evidente no eleitorado de direita não bolsonarista, onde a sua intenção de voto despencou de 74% para 59% em apenas um mês. E os analistas apontam que esse desgaste é o primeiro reflexo direto do escândalo do Banco Master e do caso do Dark Horse. E o levantamento mostra que 60% dos brasileiros consideraram que as conversas gravadas de Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro levantavam fortes suspeitas de ilegalidade, enquanto 65% cravam que o senador errou feio em pedir a bolada de 61 milhões de reais para financiar o filme. Do outro lado, o governo colhe os frutos de uma leve recuperação econômica na esteira da nova faixa de isenção do imposto de renda e do programa Desenrola. Apesar da desaprovação geral ao governo ainda ser majoritária entre os independentes, Lula conseguiu reduzir o prejuízo de forma contínua, enquanto a rejeição de Flávio se consolidou como o maior levantamento, atingindo a marca de 56%. Su e ouvintes, a pesquisa da Quest passou o recibo do estrago que o tapetão do TSE tentou esconder quando a gente falou ontem. O Cássio Nunes Marques pode até mandar censurar e recolher os números da Atlas Intel para tentar proteger o padrinho político, mas o fato real é que o eleitorado independente não engoliu a história dos 61 milhões de reais de um ex-banqueiro enviado para o Texas. A oposição achou que ia ganhar a eleição por gravidade e passou os últimos meses focada em aplaudir as tarifas americanas para tentar desgastar o país. O tiro acabou saindo pela culatra. O povo mostrou que vota olhando para o bolso e também para a ética, e o desespero de quem perdeu liderança entre os moderados prova que nenhuma liminar judicial
conseguiu blindar candidato de um escândalo desse tamanho. Pois é, JP. A gente aqui no Brasil tem muita gente que fala, né? O rouba, mas faz, entre outras frases de uma galera que tá conformada com ali a corrupção, mas acho que até para isso tem limite, né? Como é que pode um pré-candidato, ou seja, a pessoa nem se candidatou ainda, estar envolvida num esquema bilionário, milionário desse tamanho? E eu acho que realmente não caiu no gosto do povo e vai ser difícil de contornar. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por vagas em Rio Grande da Serra. Olha só, você que está procurando recolocação no mercado de trabalho em Rio Grande da Serra. Fique atento, pois o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, mudou de endereço e agora está atendendo na rua Prefeito Carlos José Carson, no número 280, bem do lado da Prefeitura e em frente ao destacamento da Polícia Militar. O órgão também está com 79 vagas de empregos disponíveis em diversas áreas. E o atendimento presencial funciona de segunda a sexta, das 8 às 17, das 8 da manhã às 5 da tarde. E se você estiver interessado, pode comparecer ao local portando RG, CPF e carteira de trabalho, principalmente tudo isso para cadastrar o seu perfil profissional lá no sistema Cine, e é tudo de forma gratuita. Oficinas de qualificação rápida abrem inscrições em Mauá. E para quem mora na região e quer garantir uma renda extra, tem ótima oportunidade com as novas oficinas rápidas e gratuitas do programa Qualifica. As inscrições já abriram de forma presencial para os cursos de automaquiagem e confecção de chapéu junino em Amigurumi, que acontecem nos dias 23 e 24 de junho, das 13 às 17 horas, na Casa de Cursos. Para participar, é preciso residir na cidade e ter pelo menos 16 anos e um ensino fundamental completo. As inscrições devem ser feitas de forma estritamente presencial na Casa de Cursos, na Avenida Presidente Castelo Branco 401, no Jardim Zaira, ou na Secretaria de Trabalho na Rua Jundiaí, número 63, na Vila Matriz. Para dúvidas, o WhatsApp de atendimento é 011 92 002 3429 e o site oficial é sistemas.mauá.sp.gov.br/qualifica Mauá. É isso aí, para fechar o nosso giro, vamos falar sobre vagas temporárias em Cajamar. Olha só, vai rolar um grande mutirão de emprego que está oferecendo 650 vagas temporárias para o cargo de representante de envios na operação de logística do Mercado Livre em Cajamar. A oportunidade tem contrato de até 180 dias com uma chance de efetivação e o salário é de R$ 2.025. Além disso, ainda tem transporte fretado e benefícios de bonificação. E a empresa informou que ainda não é exigida experiência anterior, basta ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. As contratações são imediatas pela G-Group e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, preenchendo o formulário digital no site oficial. Então anote aí, é br.group.com. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com vagas no posto de atendimento em Rio Grande da Serra, oficinas de qualificação rápida em Mauá e mutirão de empregos em Cajamar. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é abcdobc.com.br. É isso aí, hoje quarta-feira, metadinha da semana, é hora da gente ficar muito bem atualizado sobre o mundo da tecnologia. E aqui, como eu sempre tenho spoilers, para quem gosta aí de um feed do Instagram organizado, vai ficar feliz com essa notícia. Então, quem vai trazer todas
todas as atualizações é o nosso repórter Thiago Antunes. Então é com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começar com um debate bem interessante que está rodando no mundo da tecnologia. E ele mostra como a gente vive em quase duas velocidades ao mesmo tempo. De um lado, uma empresa que trabalha justamente com a inteligência artificial está dizendo: talvez esteja na hora de diminuir o ritmo. A Anthropic, criadora do cloud, sugeriu uma espécie de pausa coordenada no avanço das IAs mais poderosas. A preocupação deles é que a tecnologia esteja evoluindo tão rápido que as pesquisas de segurança não consigam acompanhar. Em outras palavras, garantir que o ser humano continue no controle antes de dar o próximo passo. Mas enquanto esse debate acontece, a tecnologia segue andando. A Apple aproveitou seu evento anual para apresentar o iOS 27, com foco total em inteligência artificial. A Siri ganhou uma grande atualização, ficou mais natural nas interações e agora consegue entender melhor o que aparece na tela do celular. Também chegaram mudanças visuais e recursos espalhados pelo sistema para deixar o uso mais automático e personalizado. E para fechar, o Instagram finalmente ouviu nossas preces. A Meta finalmente liberou uma função que permite reorganizar os posts do seu perfil sem precisar apagar nada e repostar tudo. Um pedido que era muito antigo de todos os usuários. E eu pergunto pro JP e pra Suzana, até onde a gente quer que a tecnologia avance? Em que momento vale apertar o freio? Eu volto com vocês daí. Thiago, um excelente panorama. Essa discussão também sobre dar um break na inteligência artificial é mais que urgente. Enquanto isso, Apple e Instagram seguem acelerando sem freio e sem limites. Valeu pelo Drops, um grande abraço. Boa semana, Thiago. E voltando ao nosso noticiário, vamos falar da polêmica pauta sobre aposentadorias da saúde. Olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, CCJ, aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição, as famosas PECs, que promete abrir um rombo gigantesco nos cofres públicos. Apelidada pelo governo de, entre aspas, contra-reforma da Previdência, a medida flexibiliza as regras de aposentadoria e efetiva vínculos de cerca de 377 mil agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, gerando um impacto fiscal estimado de sabe quanto? 30 bilhões de reais em 10 anos. E o ponto mais polêmico do texto concede a esses profissionais o direito inédito de se aposentarem com integralidade e paridade, ou seja, recebendo o mesmo salário e os mesmos reajustes dos servidores que continuam na ativa. A regra se aplica inclusive para os trabalhadores filiados ao regime geral do INSS. Caso o cálculo da Previdência fique abaixo do teto da ativa, caberá à União pagar um benefício extraordinário para cobrir a diferença. E além disso, a PEC proíbe terminantemente a contratação temporária ou a terceirização desses agentes na administração pública, abrindo exceção apenas para casos de emergência sanitária. Com isso, estados e municípios terão até o final de dezembro de 2028 para efetivar como servidores permanentes todos os profissionais temporários atuais que já tenham passado por alguma seleção pública prévia. E apesar dos alertas sobre o impacto financeiro bilionário emitidos por senadores independentes e pela Confederação Nacional dos Municípios, a votação na CCJ foi simbólica e aprovada sob forte pressão da categoria. O texto agora segue com o rito de urgência acelerado para o plenário do Senado, onde precisará do voto favorável de pelo menos 49 dos 81 senadores para ser promulgada sem a necessidade de uma sanção presidencial. Rui ouvintes, é indiscutível que os agentes comunitários de saúde merecem muito ser valorizados. É uma categoria que faz aquele trabalho de formiguinha no tão amado SUS. Bate de porta em porta e cuida da nossa população mais vulnerável. O desejo de garantir uma aposentadoria digna para eles é um mérito mais do que justo e necessário. O problema dessa PEC aprovada na CCJ não é o mérito do trabalhador, mas a forma como a conta foi montada. Criar uma regra onde a União precisa cobrir essa diferença do INSS gera um impacto gigantesco de 30 bilhões de reais. E no ano eleitoral,
A gente sabe que o Congresso costuma acelerar esse tipo de pauta sem debater direito de onde é que vai sair o dinheiro. A crítica aqui não é de forma alguma ao agente de saúde, mas é esse imediatismo político. A gente precisa melhorar a vida de quem carrega a saúde pública nas costas, mas com certeza com um planejamento responsável para não aprovar uma regra hoje que amanhã ou depois o próprio Estado simplesmente não dê conta de conseguir sustentar, né, Su? Com certeza, JP, eu acho que você foi muito precisa. Exatamente isso, nossos agentes de saúde, principalmente aqueles que vão em casa, fazem todo esse contato mais de perto, muitas vezes de pessoas que não têm uma mobilidade muito boa para estar indo até os postos e até os hospitais, precisam ser regularizados, eles precisam ter uma garantia de aposentadoria, mas precisa sim de um planejamento, né? Afinal, os nossos impostos, eles devem ser convertidos para esse tipo de coisa. Ali o que é descontado na folha de pagamento do CLT é sim para bancar, entre muitas aspas, essas aposentadorias, mas também não dá para tirar do mundo das ideias um dinheiro imaginário que não existe. A gente precisa de planejamento para que seja uma política pública boa e, principalmente, o mais importante, duradoura. E agora vamos falar sobre a Copa do Mundo. Olha só, ouvinte, a nossa espera finalmente está acabando. Amanhã, quinta-feira, começa oficialmente a Copa do Mundo de 2026, com o jogo de abertura entre México e Canadá. E olha só que já tá dando o que falar, essa Copa do Mundo já tá entrando para a história, até porque essa é a primeira vez que teremos 3 cerimônias de abertura e tá espalhada por mais de um país. E vai ter direito a grandes shows, incluindo Anitta e a cantora Katy Perry. E falando da nossa seleção, a equipe também já está tomando forma. Faltando poucos dias para a estreia da seleção contra o Marrocos no sábado. E como a gente já adiantou por aqui, Neymar não joga e o técnico Carlo Ancelotti comandou um treino tático bem no dia do seu aniversário e deu pistas claras da escalação. O italiano decidiu apostar na experiência para não correr riscos e armou uma linha defensiva testando os veteranos Danilo e Alex Sandro nas laterais, ao lado de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Mas como nem tudo é festa, a Copa vai começar debaixo de uma forte crise política provocada pelas medidas imigratórias da administração de Donald Trump. O governo americano causou revolta ao deportar o premiado árbitro somali Omar no aeroporto de Miami e ao cancelar unilateralmente todos os ingressos comprados pela torcida do Irã. E a polêmica não para por aí. Até jogadores como o herói da classificação do Iraque chegaram a ser detidos por cerca de 7 horas na imigração. Criticada por sua completa omissão, a FIFA lavou as mãos e declarou que não interfere nas leis soberanas de imigração do país sede, fechando os olhos para um caso claro de xenofobia e discriminação. Sui ouvintes, a burrice corporativa da FIFA diante das humilhações promovidas pelo governo Trump é revoltante. O futebol é a maior festa popular do mundo, mas os Estados Unidos estão transformando as fronteiras em um balcão de imigração, né? Deportar árbitro premiado, proibindo torcida inteira de assistir jogo. Olha, se a FIFA aceita sediar um torneio onde o país sede que escolhe quem entra com base no preconceito de um presidente, ela acaba destruindo o próprio discurso de inclusão. No campo, a gente espera que pelo menos o Brasil faça bonito com essa defesa experiente aí que o Ancelotti está montando. Porque fora das 4 linhas do futebol mundial até que, puxa gente, já perdeu de goleada para essa politicagem horrorosa de Washington há muito tempo. Com certeza, JP. O Omar, ele é um árbitro que foi eleito um dos melhores árbitros. Ele simplesmente não vai participar da maior competição do mundo de futebol, simplesmente por pura xenofobia, né? Tudo isso que está acontecendo é inaceitável, mas como sempre a FIFA só fecha os olhos e finge que não é com ela. Complicado, que pelo menos a gente tem aí o nosso tão amado Hexa para confortar a alma.
E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? Se você não conhece, se é sua primeira vez por aqui, calma que eu vou te explicar. Aqui a gente sai um pouquinho do noticiário e traz para você uma frase daquelas de colocar a cabeça para pensar, de anotar no caderninho de inspiração ou até mesmo mandar no grupo do Zap. Tudo isso enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. É isso. E a frase de hoje, ela é cortante, irônica, e eu acho que ela pode dar um verdadeiro tapinha de luva de pelica naqueles que vivem precisando reafirmar a própria autoridade aos quatro ventos. Então, ouve só. Ser poderoso é como ser uma dama. Se você tem de dizer às pessoas que você não é. Repetindo. Ser poderoso é como ser uma dama. Se você tem de dizer às pessoas que você não é. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, JP, realmente a frase de hoje foi direta e cortante, como você disse, né? Aquela famosa que a pessoa precisa ficar se reafirmando, talvez ela não seja tudo isso. E aí, ouvinte, sabe quem que é a autora dessa frase? Bom, quem disse isso foi a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que foi eternizada na história como a Dama de Ferro. Perfeito, Su. E ela escancara a fragilidade de quem confunde arrogância com força. É muito cômodo bater na mesa para exigir respeito, né? Mas a verdade é que isso reflete apenas a insegurança de quem perdeu as rédeas da situação. A gente vê isso espelhado no noticiário de hoje também. Enquanto Brasília tenta mandar no grito, seja no Congresso empurrando pauta-bomba bilionária no olho da eleição, ou tapetão político tentando esconder o termômetro de pesquisa eleitoral, a realidade é que o eleitor sempre percebe de cara quem tem estofo e quem é só no gogó. Até lá fora, na Copa do Mundo, a arrogância de Washington e a omissão da FIFA na fronteira, tentando impor o poder autoritário sobre o esporte. Caramba, no fim do dia, o falso poder sempre acaba desmoronando sob a luz dos fatos. E como a gente sempre fala por aqui, a nossa melhor vacina contra quem tenta governar no grito sempre será o nosso senso crítico e informação checada de verdade. Esse jornalismo limpo que não baixa a cabeça para cara feia de poderoso, eu duvido que tu encontre do jeitinho que a gente faz por aqui, no ABCcast. Ela não é a sua. É isso aí, JP. E é com essa reflexão e essa cutucada, diria eu, que nós terminamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, ou acompanhar também os nossos outros produtos, como o Cine ABC Metrópolis, que sai todas as semanas para os amantes de cinema, e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, que sai aos sábados, sempre com convidados incríveis, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. Então, independente de onde você estiver nos ouvindo, nós estamos no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você escolher a sua preferida e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem nenhum tipo de enrolação. E claro, manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão, ou até aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então, aproveita para seguir a gente também lá no Instagram, que é o ABC do ABC _oficial. Porque, puxa, tu já tá mais careca de saber, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. Lembrando que se você gosta de se manter bem informado do esporte à política, sobre todos os assuntos a qualquer momento, o nosso site ele é perfeito para você. Acesse abcdoabc.com.br, que lá tem sempre notícias fresquinhas só para você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para ti que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. É muito bom ter a companhia e a audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente está de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, de seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.